Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Eu sou João Vitor Wrobleski e hoje vamos a mais um áudio nosso. Para quem está com saudade dos vídeos, não se preocupem que hoje mesmo eu gravei 2 vídeos e ainda estarei postando ainda hoje. Como eu mencionei em outros momentos, o vídeo é bem mais trabalhoso, porque o meu computador tem que processar, ele não tem uma memória tão forte, então acaba levando um tempo. Para enviar também para o canal é mais demorado, por causa da minha internet. Então, possivelmente só à noite eles estarão disponíveis. Mas hoje vamos falar um pouco nesse áudio a respeito da fala como uma forma de resistência, de calar conteúdos. Então, eu creio que um dos grandes, talvez uma das coisas que assombra muito, e um dos grandes medos de muitos dos estudantes de psicologia diante do estágio clínico, principalmente, é se deparar com um paciente que não fale. Então é bastante comum a gente acabar tendo esse tipo de situação, um paciente que vem para a terapia, que está disposto a vir, que faz presença na terapia, mas que não fala nada. Mesmo diante dos convites do psicólogo a que esse paciente fale, mesmo diante das perguntas, ou ele se cala, ou então dá respostas muito curtas e mecânicas, que acaba sendo a mesma questão, a mesma coisa que o silêncio, porque a ideia é desenrolar discussões mais amplas. Mas aí o terapeuta ou o aluno faz a pergunta para o paciente, e o paciente acaba respondendo sim ou não e não explora mais isso. Esse é um grande temor de muitos colegas, eu vivenciei isso na faculdade, muitos colegas realmente temiam isso e muitos deles acabaram se deparando com isso. Porém, existe uma outra questão que muitas vezes não é levada em consideração e que o terapeuta tem que tomar muito cuidado, principalmente de viés psicanalítico. As outras abordagens, como a maior parte delas trabalha mais com coisas da consciência e não com o inconsciente, como é o caso da psicanálise, para elas o significado disso é um pouco menor. Já para a psicanálise, o paciente que fala demais, porém de coisas rotineiras do dia a dia, também é algo a ter uma grande atenção a respeito. Porque pode ser que esse falar constante do paciente seja justamente uma resistência para tentar não pensar e não trazer coisas de fora que possam ser trabalhadas e possam atingir conteúdos mais significativos. Então, aquele paciente que chega e descreve a semana dele inteira para o terapeuta. Esse tipo de situação também demanda uma certa preocupação e é preciso que o terapeuta tenha muito cuidado, porque muitos aí se animam, né? Nossa, meu paciente fala um monte, nem preciso insistir em nada. Calma lá, teu paciente fala um monte, mas ele diz algo ou ele apenas fala? Essa é uma questão importante a ser avaliada. Se o paciente fala, mas só coisas rotineiras, coisas comuns, e não traz nenhum conteúdo significativo, pode ser que a fala dele seja justamente uma resistência. E quando a pessoa tem um nível de obsessão razoável, ela consegue falar muito sobre coisas rotineiras de uma maneira bastante mecânica e muitas vezes cometer pouquíssimos atos falhos ou nem mesmo cometê-los. Como se fosse uma fala ensaiada. E isso torna um pouco mais difícil o trabalho, principalmente para a psicanálise que vê nos atos falhos a possibilidade de reconhecer conteúdos do inconsciente. E aí como que um terapeuta da psicanálise pode quebrar com essa fala mecânica que é usada como resistência? Justamente fazendo cortes corretos em momentos em que esse paciente traz algum conteúdo, alguma coisa que você perceba que pode desencadear uma outra discussão, interromper. Porque muitas vezes o que acontece também é que esse terapeuta, devido ao fato realmente de se empolgar com a pessoa estar falando muito, ele não interrompe. Ele deixa que a pessoa fale.
A princípio isso pode até ter um significado, pode para algumas pessoas, em um caso de sofrimento muito intenso, até ser acolhedor, mas também pode se tornar uma resistência. E pode, se você não fizer uma interrupção mesmo no primeiro atendimento, você não fizer nenhuma interrupção, pode ser que o seu paciente nem retorne para a segunda sessão, porque você não produziu efeito algum nele. Então é preciso muitas vezes sim interromper o discurso do paciente, trazer para ele outras possibilidades para que ele não fique usando essa fala fluida como uma forma de evitar os conteúdos. É isso, obrigado pela atenção. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos e até um próximo.